Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento. Tempo de preparação ao Natal, preparação interior e preparação também exterior. As nossas praças, ruas, avenidas, igrejas se tornam mais bonitas, enfeitadas, decoradas. Isso tudo deve ser reflexo de alguma coisa que está acontecendo no nosso coração e na nossa mente. A alegria interior, processos de conversão. E nós celebramos neste domingo o primeiro domingo do Advento. Então vamos à leitura do Evangelho e depois uma breve reflexão. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo do Advento, nós somos chamados a refletir sobre a beleza da vigilância. A vigilância significa viver com responsabilidade. Qual é a função do vigia? A função do vigia é assegurar o patrimônio. É não deixar que o ladrão venha e leve o patrimônio seu ou então do seu patrão. A missão do vigia é preservar o patrimônio. Pois é, também nós somos chamados, neste tempo litúrgico, a refletir sobre a importância da preservação do patrimônio da fé, da esperança e da caridade e procurar traduzi-lo em atitudes concretas. E o tema da vigilância significa para nós viver com responsabilidade. Neste tempo de preparação ao Natal, somos chamados a nos avaliar para podermos assim dar mais sentido para a nossa vida e termos uma vida mais qualificada. O que poderia nos atrapalhar neste processo de preparação ao Natal? Eu creio que o Evangelho nos coloca ao menos 2 questões importantes. A primeira é não deixar-se levar pela ditadura do prazer, não deixar-se levar pelo hedonismo. O hedonismo é a cultura do prazer. Ficar centrado naquilo que me apetece, naquilo que me dá gosto, naquilo que é saudável, naquilo que é bom, naquilo que é gostoso, digamos assim. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida não é somente isso, não é verdade? Quantas vezes devemos fazer aquilo que nos custa, aquilo que nos traz sacrifícios? Então, é necessário estarmos atentos. Aqui na leitura do Evangelho, se acusava que o povo no tempo de Noé comia, bebia, se casavam, faziam festas e, quando chegou o dilúvio, não percebiam nada. Então nós temos aí uma questão muito significativa. Tudo parece estar centrado na questão do prazer, naquilo que é gostoso, naquilo que é bom, naquilo que é curtição, como nós podemos dizer.
Mas não aparece, por exemplo, a experiência do trabalho, da oração, da solidariedade. Não aparece a questão religiosa. Então nós devemos ficar atentos também. O que existe no mundo é mal ou bom? É bom. Mas tem coisas que não prestam também. Mas somos chamados a nos apegar àquilo, sobretudo, que nos faz bem espiritualmente, sem descartar aquilo que é puramente deste mundo. Então nós temos aqui, na verdade, uma vida puramente levada pelo prazer. Somos chamados a ir além dos prazeres deste mundo. Cuidado com a ditadura do prazer. A ditadura do prazer nos leva a descartar o sacrifício, a luta, a solidariedade, a caridade, a experiência da cruz. A outra questão significativa que o Evangelho nos coloca como atitude de vigilância, além de não deixar se levar pela ditadura do prazer, do hedonismo, é ficarmos atentos à questão da dispersão. Diz o texto: nada perceberam até o dia em que veio o dilúvio e arrastou a todos. Nada percebiam, porque estavam tão envolvidos naquilo que era prazeroso, naquilo que era do mundo, e deixaram de pensar em outras coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós temos a questão da importância da consciência, da responsabilidade, do sentido para a vida, da não perda da liberdade, da não perda do senso de responsabilidade, não é verdade? A dispersão é um problema muito sério, não só em sala de aula. A dispersão acontece também dentro da igreja, na hora do culto, na hora da liturgia da palavra, na hora da Eucaristia. Nós temos hoje muitos fatores que nos condicionam ou nos estimulam a experiência da dispersão. A dispersão é um sério problema. A dispersão pode estar em casa, pode estar na igreja, pode estar na sala de aula, pode estar no trabalho. E quantos acidentes acontecem por causa da dispersão? Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós temos um problema maior, é a dispersão espiritual, a dispersão mental. E a dispersão mental, espiritual ou afetiva nos levam à dispersão moral. Ou seja, uma vida devassa, uma vida sem rumo, uma vida sem equilíbrio. E tudo isso pode exatamente causar a perda do sentido da preparação para o Natal. Então Jesus nos coloca neste primeiro domingo a importância da vigilância, ou seja, do viver com responsabilidade. Outra atitude muito significativa deste tempo de preparação ao Natal, sobretudo neste primeiro domingo, em que falamos da vigilância, é a importância de transformar os nossos instrumentos de guerra, de conflito, em instrumentos de paz. Nós temos aí na primeira leitura um texto tirado de Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Todos nós que esperamos novos céus e novas terras, ou de um novo céu, ou de uma nova terra, ou seja, de um mundo diferente deste no qual nós estamos, nós esperamos a paz total. A paz total. E somos chamados a transformar tudo aquilo que nos leva à guerra, ao conflito, à experiência da paz e da solidariedade. Caríssimos irmãos e irmãs, sem a experiência profunda da vida espiritual, nós não conseguimos transformar nossos ímpetos, a nossa impulsividade em atitude de serenidade, acolhida e paz. A segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 13, vai ao encontro das preocupações do Evangelho. Diz então aí o apóstolo: é hora de acordar, é hora de acordar. O dia já vem chegando, está tudo amanhecendo. O que significa estar dormindo aqui? Estar dormindo significa perder a consciência de tempo, perder a consciência de história, perder a consciência daquilo que é mais importante, perder a consciência de termos uma hierarquia de valores. Então nós temos aqui a questão da vigilância, estar acordado. Estar acordado significa viver com profunda consciência
E a vigilância significa crescer no senso de responsabilidade. Isso é muito significativo e vai ao encontro daquilo que Jesus nos apresentou. A segunda característica, ideia que vem dessa leitura como experiência do tempo do Advento é a experiência da temperança. Então, quem vive com vigilância, quem está atento a si mesmo, preocupado com o seu equilíbrio, naturalmente vai viver de modo temperante. Por isso vai dizer o profeta, é necessário despojar-se das obras das trevas. O que são as obras das trevas? É tudo aquilo que afronta a vontade de Deus e que gera em nós mal-estar, desequilíbrio, doenças e assim por diante. E o profeta aponta algumas questões, por exemplo, a gula. A gula é um pecado capital. As bebedeiras, orgias, a idolatria, conflitos, brigas, rivalidades e assim por diante. Então, viver com temperança significa equilíbrio emocional, equilíbrio afetivo para poder viver em paz. Caríssimos irmãos e irmãs, procuremos então, nesta primeira semana, acolher o convite de Jesus, que nos convida à experiência da vigilância, ou seja, viver com responsabilidade, viver com prudência, viver bem, buscar a temperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.